O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, cá estamos iniciando então a Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Os paramentos vermelhos, da cor vermelha, é porque na celebração de hoje nós lemos o Evangelho da Paixão e Morte de Nosso Senhor, que nos prepara para aquilo que nós vamos vivenciar durante toda essa semana. Mas mesmo com a cor vermelha, nós ainda estamos no tempo da Quaresma. A Quaresma termina na próxima quinta-feira com o pôr do sol, e aí com a missa da Ceia do Senhor, do lava-pés, nós damos início ao tempo pascal para proclamar a ressurreição de Jesus. E aí é interessante entender que a Semana Santa começa com a celebração dos ramos, porque a celebração de hoje quer nos mostrar, ou até mesmo nos revelar, a realeza de Jesus. O povo aclamou Jesus como Rei e bendito aquele que vem em nome do Senhor. É que quando nós pensamos em realeza, no nosso imaginário vem o rei com seus súditos, no palácio, com toda a sua pompa e sendo servido por todos. Porém, a realeza que Jesus vem mostrar não é essa.
A realeza de Jesus, ele resume no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Ele mesmo nos amou. É no serviço, na doação e na santificação que acontece o reinado de Jesus. E para que a gente entenda o que significa de fato essa realeza, a resposta está na segunda leitura da missa de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Por quê? Esse trecho é um dos trechos mais profundos sobre a pessoa de Jesus. É uma forma que Paulo encontrou para poder mostrar quem é Jesus, qual a sua missão e até mesmo por que ele é rei. No início da leitura é dito que Cristo, em condição divina, esvaziou-se de si. Só recapitulando, Cristo em condição divina, nós devemos lembrar que Jesus Cristo é homem e é Deus. Tem hora que a gente escuta muito assim: Jesus Cristo é 50% homem e 50% Deus. Gente, isso não existe. Jesus Cristo é 100% homem ao mesmo tempo que é 100% Deus. E essas duas naturezas coabitam e vivem em harmonia na pessoa de Jesus. O verbo esvaziar que nós temos nessa leitura foi traduzido do grego do verbo kenô, que depois vai ser chamado de kenosis. Por que eu falo isso? É que no português traduzir kenô ou kenose como esvaziar não abrange de fato o significado desta palavra e de quando o verbo kenô ele era aplicado às pessoas. Só para que a gente entenda, esse verbo kenô que vai vir a kenosis, o rebaixamento, esvaziar-se de Jesus, era aplicado aos escravos que ali tinham que obedecer aos seus senhores, servir aos seus senhores. Além dos escravos também, o verbo kenô era aplicado àqueles que cometeram crimes, mas crimes graves, como homicídio, latrocínio, enfim, o que hoje nós chamamos de crimes hediondos. Os criminosos eram caracterizados a partir desse verbo. Então nós temos os escravos, aqueles que cometeram crimes graves e também aqueles que não têm qualquer tipo ou muito pouco de um senso moral e ético, que não importa ali a situação, a circunstância, ele vai fazer de tudo simplesmente para se satisfazer, mesmo que prejudique alguém, mesmo que tenha que tirar proveito das pessoas, enfim. Então também era aplicado a essas pessoas. Aí vem o questionamento: mas por que então Paulo usou um verbo tão pesado nesse sentido para poder falar de Jesus? É por conta do que Cristo, ele abdicou, ele renunciou o seu estado de glória. O estado de glória que fazia com que o verbo se encontrasse junto de Deus Pai, o estado de glória onde o verbo foi gerado desde o início, junto de Deus Pai. Jesus precisou abrir mão desse estado por amor a nós, isso tem que ficar claro, para poder se encarnar e ali se rebaixar. Porque para muitas doutrinas por aí afora, pensar no Deus Todo-Poderoso que criou tudo, se encarnar, se fazer homem, é inconcebível. Mas Jesus faz esse processo. Só para que a gente entenda, o estado de glória de Jesus só será restaurado na ressurreição. Então, a partir da ressurreição, Jesus
já ocupa o seu lugar à direita de Deus Pai, já pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, a sua divindade pode se manifestar de maneira plena. E aí, esse rebaixar-se, esse esvaziar-se de si, também é um ensinamento para nós cristãos, porque tem hora que nós esquecemos que nós que devemos nos curvar para poder fazer a vontade de Deus, nós que devemos abdicar até mesmo das nossas verdades que vamos criando no decorrer da nossa vida para conformar a nossa vida com a vida de Deus, para que de fato nós sejamos discípulos que sejam sinais da presença do Cristo aonde Ele se encontrar, independente se vai agradar ou não, mas a nossa fidelidade em primeiro lugar é a Deus, e nós não podemos esquecer disso. E aí, por exemplo, eu cito essa situação, eu sei que é meio clichê, mas é para que a gente entenda. Por exemplo, tem aqueles que se dizem cristãos e que, por exemplo, são a favor de situações que vão contra a dignidade da pessoa humana. Aqui vamos citar o aborto. Aí tem cristão que fala: não, eu sou cristão, batizado, vou à missa, enfim, atuo até nas pastorais e movimentos, mas eu sou a favor do aborto, eu sou a favor de outras situações que são contrárias à vontade de Deus. Aí o que fazer? Porque primeiro, dizer que é cristão e defender esse tipo de situação tem algo de errado. Uma coisa aqui não se une à outra. Então, é a pessoa que tem que abrir mão, dizer: olha, eu posso até concordar com isso, mas se Jesus mostra um caminho contrário, uma direção diferente, então eu vou confiar que Deus tem o melhor, que Deus sabe o que é melhor, e vou por esse caminho, e vou por essa direção. E quando nós falamos do nosso segmento, do nosso rebaixar-se para fazer a vontade de Deus, nós não podemos esquecer que somos nós que mudamos e não é Deus. Deus não se converte, Deus não muda e muito menos vai ceder ao capricho dos homens. E a gente precisa lembrar que a igreja, nesse sentido, a igreja ela não é democrática, no sentido de que o que a maioria quer, então vai ser dessa maneira que vamos seguir os mandamentos. A maioria pensa diferente, então a igreja vai confirmar e ir nessa direção. Não. Pode ter 100.000 pessoas pensando a mesma coisa, mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, com a revelação, com os valores do reino, os mandamentos, essas 100.000 pessoas que têm que mudar de comportamento, mudar de mentalidade, porque Deus não vai mudar. E a igreja vai defender isso até o fim dos tempos. Então nós que precisamos entender e compreender essa realidade. Por quê? Tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então me expliquem que o mesmo povo que clama Jesus Rei, entrando no templo, vai ser o mesmo povo que vai pedir para que ele seja crucificado. Então é para que a gente pare para pensar e entenda de uma vez por todas que a conversão é da nossa parte, do nosso compromisso com o Senhor. E ainda na segunda leitura é dito que Cristo foi obediente até a morte de cruz. Nós ouvimos no Evangelho da Paixão Jesus no Getsemane, quando ele fala: meu Deus,
se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, se eu tenho que beber desse cálice, então que seja feita a sua vontade. E isso acontece por quê? Porque Jesus tinha um sentido. Jesus sabia o que ele precisava fazer. As atitudes de Jesus tinham um porquê. E isso também deve servir para nós, como cristãos. O nosso discipulado, o fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender o porquê que nós fazemos isso, o porquê que nós seguimos os mandamentos, porquê que nós devemos renunciar ao pecado, porquê que nós devemos rezar, porquê que a gente deve participar da missa, e assim segue a lista. Tudo tem um porquê e tem um sentido. Aí, quando eu escuto de pessoas tentando justificar determinadas situações, porque é vontade de Deus ou porque é pecado, tá? Mas por que é vontade de Deus e por que é pecado? Aí tem gente que já fica bravo, nem responde, e para não dizer que parte para ofensa. Por qual motivo nós vemos esse tipo de situação, esse tipo de atitude? Porque aquele que simplesmente diz é pecado ou é da vontade de Deus sem saber o porquê, sem dar o sentido, é porque nem ela mesma sabe, nem ela mesma tem ideia, só escutou isso em algum momento da vida e foi passando adiante. E aqui precisa algo ficar muito claro. Hoje em dia não se convence ninguém a seguir a Jesus simplesmente dizendo é pecado ou é da vontade de Deus. E nós precisamos mostrar isso e seguir os mandamentos como sentido da nossa vida, não de maneira forçada, não de uma maneira no sentido de obrigação, mas por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz na vida de cada um de nós, simplesmente pelo dom da salvação, simplesmente porque nos prometeu a eternidade e porque até mesmo se fez alimento para poder saciar a nossa alma, para poder saciar o nosso espírito. Aí, quando nós olhamos para a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, é dito que ao servo sofredor que ele tem língua adestrada para poder confortar os aflitos. Aqui demonstra a missão de Jesus, que Jesus vem depois se cumprindo essa promessa de Isaías. Jesus vem para aqueles que estão doentes, para os pecadores, para aqueles que estão sedentos de Deus. E aí, língua adestrada é saber realmente ter o discernimento do que falar e também como agir nessas situações. Mas uma coisa precisa ficar clara: confortar os aflitos, mas isso não significa que é compactuar com o pecado, que é compactuar com as atitudes ruins que a pessoa possa ter. Deus dá uma injeção de ânimo, Deus dá uma nova oportunidade, mas precisamos passar pelo arrependimento. E além disso, de alguma forma também, reparar o mal que nós causamos. E aí, quando nós vemos essa situação da nossa postura como cristãos, de como agir, de como falar, de como pregar, enfim, eu fico impressionado, por exemplo, hoje em dia,
cristão que não gosta de ouvir a palavra ou a interpretação da palavra, ou como a igreja nos mostra a revelação e como nós devemos caminhar por ela, e como que nós devemos acolhê-la no nosso coração. Tem gente que quando o padre vai falar na missa de céu, inferno e purgatório, que temos em alguns momentos essas situações. Sábado Santo, por exemplo, Jesus desceu aos infernos, é um dos temas da vigília pascal. Parece que o padre está falando coisa de outro mundo, parece que o padre está falando do pior palavrão que alguém pode ouvir, quando fala de céu, inferno e purgatório. Quando fala ainda sobre a questão que nós devemos tomar cuidado, porque para que o inferno não se concretize, parece que está sendo a pior ofensa escutar isso. Ou quando simplesmente a palavra de Deus nos interpela, nos chama a atenção através de uma pregação, de uma reflexão, de uma homilia no grupo de oração, na partilha da palavra nos grupos de base, enfim, que nós temos. Se aquela palavra me incomoda, tem algo de errado que eu preciso olhar para o meu interior. Deus ali está tentando me chamar a atenção de alguma maneira, porque a minha vida não está muito nos conformes, de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Mas infelizmente o que acontece, o que nós vemos muitas vezes? As pessoas simplesmente ofendendo, tentando diminuir ou denegrir a imagem daquele que prega. Quem ele pensa que é para poder falar sobre isso? Quem ele pensa que é? Eu sei o que ele fez, eu já sei o que ele fez na vida. Mas se aquela atitude, aquela pregação está incomodando, é porque aquela pessoa está sendo fiel. E quando alguém é fiel, se esforça em ser fiel a Deus, e nós não estamos sendo fiéis, isso incomoda. Isso nos tira ali um pouco do prumo e do eixo. Mas isso não é no sentido de que Deus possa estar nos humilhando ou algo parecido, não. É Deus tentando nos chamar a atenção, porque Ele quer a nossa salvação, porque Deus não desiste de nós, e nós precisamos entender isso, e ser gratos a Deus, porque quando Deus se calar, aí tem algo de errado. Quando Deus não se preocupar mais com a gente, então tem algo de errado. E aí então, certas situações que acontecem, na verdade, acabam sendo mais um impulso para aqueles que se esforçam em ser fiéis, serem fiéis mesmo, independente se agradam ou não, se concordam ou não, porque a nossa fidelidade é a Deus, e nós não podemos esquecer disso. E nós que precisamos ser sinceros conosco e com Deus, para que Deus possa agir. A gente escuta muito, por exemplo: padre, eu não fui na missa tal dia porque não sei o que aconteceu, é uma força maior do que eu que me impediu de ir, eu não sei o que está acontecendo. Eu planejei ir de manhã, não deu certo, deixei para tarde, acabei também não indo. Padre, nossa, eu não sei o que aconteceu, a carne é fraca, eu estou adulterando o meu matrimônio, mas eu não sei, é uma força maior do que eu já tentei sair da situação, mas eu não consigo, olha só, tem algo que parece que me puxa para aquilo. Isso se aplica às demais situações de pecado que acontecem conosco. Eu vou ser muito sincero. Os santos, olhemos para Santa Rita, no fim da sua vida, o demônio de fato estava preocupado, porque queria de todas as formas fazer com que esses homens e mulheres se perdessem. E ali no fim da vida,
toda a tentação eles eram tentados para que eles pudessem perder o céu da última hora, mas com a graça de Deus eles permaneceram fiéis. Essas pessoas têm um grau de intimidade com Deus e uma mística muito elevada, uma vida toda para chegar nesse patamar. Gente, nós ainda não estamos nesse patamar. Nós ainda precisamos caminhar muito na vida de oração, na participação dos sacramentos e na nossa fidelidade a Deus. Então, eu sinto informar, mas essa força que te impediu de vir na missa nada mais é do que a sua vontade. Desde manhã você já não queria vir na missa e aí só foi procrastinando, só foi deixando, e aí no final é uma força maior do que você. A mesma coisa com o adultério. A pessoa não quer deixar aquela situação, então é uma força maior do que você. E assim com os demais pecados. Para que a graça de Deus haja em nós precisamos ser fiéis a Deus e ser sinceros com Deus. E olha que Jesus no Evangelho foi duro várias vezes e com muitas pessoas. Olhemos para Pedro. Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus. Jesus entrega as chaves da igreja, do reino para Pedro, e aí depois Pedro fala que ele não vai permitir que Jesus sofresse ou que padecesse. Da mesma hora que Jesus entregou a chave para Pedro, olhou para Pedro e chamou de Satanás, porque não pensa como a vontade de Deus. E aí Pedro se toca e vê, opa, calma aí, tem algo de errado, eu ainda sou discípulo, eu não sou mestre. Ou quando Jesus chama de hipócrita os fariseus, mestres da lei, o sinédrio, porque não estavam preocupados com Deus, mas só com a sua satisfação pessoal. Ou quando Jesus chega no templo, que deveria ser local de oração, e se torna um local de comércio. Jesus pega o chicote e expulsa todos eles do templo. Se nós não queremos que Jesus possa nos ter essa atitude conosco, então que a gente se esforce e que Deus veja pelo menos o nosso esforço e não as nossas desculpas. Que Deus veja que nós estamos de fato tentando, em vez dos nossos braços cruzados. E mais ainda, encerro com isso: cuidado com o pecado da omissão. A omissão, infelizmente, é aquele pecado que é o seguinte: sabe aquele ditado, quem cala consente? Então, a omissão é isso. Nós estamos diante de uma situação e nos calamos, ou nos calamos até mesmo com essas situações internas. Então quer dizer, eu concordo, eu compactuo, eu concordo para ir por esse caminho. Não tem importância determinados pecados. Deus é compreensivo. Cuidado, porque o pecado da omissão é um dos sinais que nós podemos estar nos afastando de Deus e nós não estamos nos dando conta ou percebendo. E eu repito, Deus não desiste de nós, Deus quer o nosso melhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar para que Deus assim também possa agir, nos conduzir e que a gente possa se tornar cada dia mais um cristão melhor, que seja fiel a Deus, sem se preocupar com o que possam estar falando, levantando um falso testemunho ou até mesmo com críticas infundadas. Quando isso acontece, na verdade é mais um impulso para aqueles que estão se esforçando em ser fiéis, porque sabem que estão no caminho certo quando essas situações acabam acontecendo. Então que nesta Santíssima Eucaristia Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, que Sua graça esteja com cada um de nós
e que ao término dessa semana, ao proclamar a ressurreição de Jesus, nós também possamos proclamar o homem e a mulher nova que nasceram após esses 40 dias de preparação, esses 40 dias que a igreja nos proporciona para a conversão, e que a nossa conversão seja de fato autêntica. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.